Olá, sejam bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e comigo está João Carlos de Freitas para trazer a melhor resenha do futebol. E hoje uma história especial, não é mesmo, João? Seja bem-vindo. Oi, Carol. Hoje é especial, né? Tem a ver com você, não tem? Tem um pouquinho a ver comigo. Você lembra dessa história que eu vou contar? Lembro. É mesmo? Lembro. Então, se eu der uma escorregada, você... Eu te trago de volta. Não foi bem assim. Porque a história é assim, né? Tem a história oficial, que é escrita, que nunca é a verdadeira, viu? É, a história com certeza. oficial. Pense você que Dom Pedro I subiu a Serra de Santos, naquelas roupas imponentes. Bonito, cavalão branco. Ele chegou lá em cima, todo imponente. Não aconteceu Nada disso, sabemos. Ele subiu num burrinho, uma desinteria. Desde sempre, a história tem sempre três versões, como né? ele precisava dar um jeito, então ele falou assim, de raiva, ele falou, deixa eu proclamar isso aqui. Exatamente. Então essa é a história oficial, né? Essa é a história real. A oficial é ele de branco, assim, bonitão. Tudo pois bem. É. Agora, essa nossa, muita gente não acredita, mas, gente, aconteceu, viu? Eu juro, gente, aconteceu. Aconteceu. Corria lá o ano de 1997, um dos últimos anos, viu, Carol, que o Guarani teve, assim, ele não foi bem, né? Tanto que você sabe. Mas, assim, estava na Série A, né? Ele era comandado pelo Beto Zini. O Beto Zini era muito ambicioso. Eu não sei, eu acho assim, o problema do Beto... foi a transição, porque quando veio a Lei Pelé, o Beto não estava preparado, não, né? A Lei Pelé mudou toda principalmente a dinâmica do interior de São Paulo. Sim. Né? Porque o interior de São Paulo ele produzia jogadores, vendia, né? Vivia muito assim e produzia muito, né? E tinha as equipes do interior tinham grande projeção, tanto que hoje tem tantas equipes do interior de São Paulo que acabaram. E o Beto era um dirigente que naquela modalidade de passe, né? Porque antigamente era o passe do clube, né? Uhum. O clube ficava com o jogador. O Beto sabia trabalhar muito bem aquilo, manipulava. Talvez Beto Zini, gente, um dos maiores negociadores do futebol, né? Astuto, sabia negociar. Tanto que ele contratou o Djalminha no auge, por 2 vezes, né? Ele contratou o Djalminha do Flamengo, que o Djalminha tinha brigado lá com o Renato Gaúcho, trouxe para o Guarani, e daí o Djalminha saiu, foi para o Japão, e ele contratou de novo do Japão, depois é que ele foi para o Palmeiras. Mas você sabe que uma dessas vezes, não me lembro exatamente se foi a primeira ou a segunda vez que o Djalminha chegou ao Guarani, uma dessas vezes meu pai tinha acabado de chegar também. Eu não lembro, eu acho que foi a primeira passagem do meu pai também no Guarani. E em 3 meses o meu pai saiu do Guarani porque brigou com o Djalminha. Com o Djalminha. Djalminha era difícil. Ele era difícil. Ele brigou com o Renato Gaúcho, né? O Djalminha veio para o Guarani, isso só para dar uma ideia do que representou Beto Zini, né? Uhum. A gente vai ter tantas chances, embora a gente fala de Beto Zini, que foi de fato vamos dizer assim, um case, né? Dentro da história do futebol brasileiro, não é só do Guarani, não. Beto teve uma representatividade, um peso, né, no cenário futebolístico brasileiro, dos mais destacados. Com certeza. Agora, no 97 foi ruim o ano para o Guarani, no Campeonato Brasileiro. O Guarani apanhava, menina. Apanhava. Ele ganhou uma partida em junho, depois foi ganhar outra lá para final de outubro. E estava difícil a coisa. Bom, no começo do ano, tinha um empresário, um cara folclórico, vivia aqui por Campinas e tal, chamava-se Luiz Carlos de Oliveira, mas era conhecido como Bolão. Todo mundo conhecia o Bolão, era popular. E o Bolão foi visitar o Beto no Guarani, que eles eram muito amigos. Foi visitar o Beto e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, negócio daqui, negócio dali. Aí no final da conversa, o Bolão revelou, falou assim, Beto, eu vou te revelar assim, né, que você é muito meu amigo, uma coisa que eu não estou falando, mas eu estou doente, né? Estou doente, estou seriamente tomado por um câncer, né? E contou toda a história e tal, e falou que achava que ele estava por pouco, né? Enfim, até essa frase ela correu depois
Eu não sei se eu ouvi do Beto ou de alguém, ou do seu pai, não sei, mas parece que o Bolão falou assim, eu não termino o ano de 1997, o Bolão, assim, de tão desesperado que ele estava. Aí o Beto se solidarizou, abraçou, fez a parte de amigo. O Beto era muito, assim, ele era legal, assim, para receber as pessoas. Ele era uma figura. Assim. Ele tinha o poder da recepção, né? Às vezes ele podia até não gostar da pessoa, mas ele era cortês, ele sabia, tinha essa habilidade. Uma vez ele chamou, sabe quem lá no Brinco? Ele chamou a Conceição, que era torcedora símbolo da Ponte Preta. Olha só, Beto. Aí ele pegou a Conceição e ela passou o dia com ele lá. Não, você vai almoçar comigo aqui. Foi lá, deu almoço. A Conceição adorava o Beto. E aí, quando a Conceição foi... E muita gente não sabe, mas o Beto ajudou muito a Conceição durante a vida ajudou, dela. Isso, sem falar para ninguém. Sem falar para ninguém. Né? Sem falar para ninguém. E a Conceição não era ela não ficava divulgando, tal, até pela rivalidade e tal. Mas eu tinha muito papo com a Conceição e ela falava para mim, falava, João, eu adoro o Beto Zini, né? Eu não gosto do Guarani, mas do Beto Zini, né? E o Beto gostava dela também. E aí nesse dia foi curioso porque ela fica o dia todo lá, para na hora de ir embora, ele fala assim para Conceição, vamos fazer uma coisa? O que é, Beto? Você vem ser torcedora do Guarani e eu dou 1000 torcedores do Guarani em troca. Pouca gente sabe disso. Mas ele fez só assim para brincar com ela, para agradar ela, mas ele falou isso aí. E voltando à história do Bolão, o Bolão se despediu, foi embora, papapá, e ficou aquilo, né? O Beto ficou muito, né, tomado, né? Todos. O Bolão era um cara legal e muito folclórico no meio. Muito bem. E as coisas iam mal no futebol. Aí, corre daqui, corre dali, o Bolão faleceu mesmo. O Bolão faleceu, foi até um velório assim. O velório foi lá em Bauru e foi muito dramático, né? Ele era novo, era jovem, foi muito dramático. O Beto foi, enfim, as pessoas do futebol foram. Aí, só que o Bolão, quando, na visita, antes de ir embora, quando o Bolão revela para o Beto que ele estava em fase terminal, ele fala assim, não sei porquê, mas ele fala para o Beto, fala, Beto, eu não termino em 1997, mas nós somos muito amigos, e você pode ter certeza. O que você precisar, se pede para mim, que eu vou estar morto, mas vou te atender. Mas vou dar meu jeito. Como fosse um santo, né? São Bolão. Eu não sei se ele falou brincando isso, mas enfim, surgiu essa conversa. O Beto levou a sério, né? Falou, poxa vida. Levou a sério assim, achou curioso. E terminou assim, né, com o papo dos dois, depois não se viram mais. O Beto foi ver o Bolão depois de morto mesmo, né? Correu o ano, a coisa ia muito mal para o Guarani, aquelas, né? Bom, ele estava nas últimas colocações e ia cair. O Guarani ia cair, não tinha conserto, né? Não ganhava jogo. E o time não era ruim, não. O time tinha lá os seus atributos, né? Sorley, por exemplo, era o zagueiro central. Era um time de boa condição. Aí faltando o quê? Faltando 4 ou 5 jogos. Foram 4 jogos. O Beto, em desespero, chamou quem para dirigir o Guarani? Você sabe ou não? Papito. Beto, o Vadão, vem cá, né? Aí o Vadão foi lá, atendeu direitinho. Faltavam 4 partidas. Eu até lembro que eu estava na Rádio Educadora. E eu falei assim, gente, é o seguinte, a situação do Guarani está muito ruim. Agora, o Vadão não tem nada a ver com isso. Ele está chegando, até eu falei, nunca me esqueço disso, Carol. O Vadão está chegando para defender um pênalti. Vai defender um pênalti. O pênalti é quem é? O problema é do atacante, não é do goleiro, né? Mas se ele conseguir defender, ele está consagrado. Simplesmente, são 4 partidas, vai fazer milagre. E o Guarani precisava das 4. Das 4 vitórias. Precisava ganhar 3. Ele precisava fazer pelo menos 9 pontos. Ele podia descartar uma partida. Eu lembro, era Juventude, tinha o Sport, Juventude, e o Sport ficou para trás, né? Juventude, Grêmio. Era o Grêmio. O Grêmio, depois era em Araras e terminava contra o Vasco. E não podia perder.
Então, olha a missão do seu Oswaldo Alvarez. Tava fácil para ele. Eu não sei como é que foi em casa, né? Porque geralmente em casa... Gente, desesperado, né? Primeiro que ele aceitou a proposta. Pai, você tá doido, né? Para com isso, tá? Você vai cair pra quê, pai, né? A gente assim, mas pra que você vai entrar nessa barca uma hora dessa, Imagina que né? você deve... Mas... Eu não sei quem que falava mais com seu pai, se era você. Nessa época, acho que mais a minha mãe, né? Eu tinha 13 anos nessa época. Mas já era palpiteira. Você entendia já? Já. Já entendia, né? Já. E era muito engraçado, porque assim, o meu pai tinha umas coisas que ele falava, calma, eu vou dar um jeito. E a gente falava, ai pai, tá. Que jeito? Que jeito. E ele dava, viu? Ele se virar, ele era fantástico, né? Então ele foi defender esse pênalti lá. Tá bom. Aí começou a Via Crucis, né? O Guarani foi jogar contra o Juventude, empatou. 1-1. Puxa vida, pelo menos não perdeu. Só perdia. Mas ele já tinha empatado uma partida antes com o Sport, né? Então empatou essa daí. E agora, para você ganhar do Grêmio, e era lá em Porto Alegre o jogo, para você ganhar do União, União era chato, União de Araras. Chato. Nossa, time encardido. E a única partida em casa era do Vasco. O Vasco. Que era bom também. Só para ter uma ideia... O meio do Vasco era Juninho e Pernambucano. Só. Só isso. Né? Era um timaço o Vasco. Puxa vida. Ei, Vadão. Vadão. Mas, enfim, ele foi lá defender o pênalti. Paralelo a isso, o Beto desesperado. Além de contratar o Vadão, o que o Beto transtornado. Aí um dia o Beto... Na mesa dele, como nós estamos aqui, lá no queijo que ele chama, né? O Beto, cabeça baixa, assim, pensando e pedindo para tudo acontecendo. De repente veio na cabeça do Beto: peraí, mas o Bolão falou que eu podia pedir qualquer coisa para ele. E ele morreu. Deu a luz no Beto. E o Beto tinha um auxiliar, né, que trabalhava ali, era diretor, que era o Pisatão. Não sei se você chegou a conhecer, né? O Pisatão. Gente boa, Pisato. Tá entre nós, hein? E o Pisato era o braço direito do Beto, né? O cara que carregava o piano pro Beto. E o Pisato estava até viajando aqui, estava, acho que em Leme, por aí. O Beto, ele era assim, ele era impulsivo, ele queria na hora. Mandou ligar pro Pisato, localizou o Pisato, falou: Pisato, preciso de um favor seu. O que é, Beto? Você vai agora a Bauru. Fazer o que em Bauru? Você vai lá, vai no cemitério e procura o túmulo do Bolão. Aí se vira lá, você tem que achar o túmulo do Bolão. E vai lá fazer uma oração para ele, um pedido. E explicou qual era o pedido. Que era para salvar o Guarani. Esse era o pedido do Beto. O Pisato, ele conta também, fala, meu Deus do céu, o Beto, por causa dessa situação, o Beto tá alucinado, né? Tá louco, tá maluco. Mas ele foi lá para Bauru, é longe de Bauru, né? Se sair de Leme, onde ele estava, até Bauru, dá uma quantidade boa. Mas foi. E o Pisatão obedecia, gostava até do Beto, gostava muito do Beto. Gosta até hoje, que estão, né? E chegou em Bauru, foi no cemitério, localizou, aí ligou para o Beto. Beto, já estou aqui no cemitério, já localizei o túmulo do túmulo do Bolão. E aí falou assim, aí o Pisato falou assim: escuta aí agora que eu vou fazer a oração para ele, conforme você pediu, né? Vou ficar no telefone aí, que eu vou fazer a oração para ele, vou fazer o pedido aí, para o Guarani não cair, né? Aí o Beto: não. Tem nada disso, não. Eu vou falar com ele. Eu quero falar com o Bolão. O Pisato falou: meu Deus, o Beto... Né? Não tá bom, né? Não tá bom, mas... Põe o telefone aí. Põe o telefone, senhor. Ele falou: põe o telefone aí, daqui uns 5 minutos, 10 você pega de volta. Que vai dar tempo de eu falar com ele. Tem esse detalhe, né? Pôs lá o telefone e o Pisatão colocou lá e saiu de cena, né? Aí o Beto chorava pro Bolão. Falava: Bolão, você foi meu amigo.
Me ajuda. Você falou que qualquer coisa que eu pedisse para você, me ajuda. Eu não posso cair, Bolão, eu não posso cair. Se eu cair, vai ser esse prejuízo, aquele, não posso. Eu contratei o Vadão agora, né? Eu estou confiando no Vadão, mas ajuda nós, né? Poxa vida, fez uma oração, né? Que ele tinha suas orações. O Beto era muito religioso, fez a oração, tudo, papapá, e aí deu o tempo do Pisatão chegar e pegar de novo. E aí, Beto? Não, agora tá tudo certo. Já falei com o Bolão, tá tudo certo, o Bolão vai atender, fica tranquilo. Pô, atender, ganhar do Grêmio, ganhar do União e do Vasco, vai atender. Aí, tá bom, Beto, tá bom. Pisatão fechou o telefone e veio embora. Falou, meu Deus do céu, falou, além do Guarani que vai cair, né, o Pisatão, agora nós temos que tratar do Beto. Tratar o Beto, que tá maluco. E seu pai trabalhando no time. Gente, claro, né? Nós entendemos que foi um trabalho bem feitinho nesse final. Mas o Guarani foi jogar contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Acho que era o segundo jogo do Vadão. O primeiro foi contra o Juventude. Você sabe quanto foi o jogo lá em Porto Alegre, que era difícil jogar acho contra... Foi uns 4, não foi? 4. Eu lembro que foi um placar assim elástico. Tava 4-0 pro Guarani. O Grêmio fez um gol no final do jogo. O Guarani ganhou. O pessoal ficou... Não, né? Não é possível. O seu pai, então, falou, opa. Primeiro pênalti, tá bem defendido, né? Bem defendido. Acendeu a esperança. Agora, na cabeça do Beto... O Bolão estava lá fazendo gol. O Bolão estava lá. Segunda partida. Araras. Foi numa quarta-feira à noite. Carol, que parto, menina. Jogo duro e pá. Ó, não era o jogo que estava chovendo? Chovendo, jogo chovendo, 0-0. Né? E o Guarani atacava e não tinha... Jogo duro, difícil. No fim do jogo, o Guarani tinha era um volante, né? Chamava Edinho, olha só, Edinho. Faltava o quê? Ali, quase chegando, 1 minuto para acabar, um escanteio, o Edinho de cabeça vai lá e pumba! 1-0 para o Guarani. No pelo, né? O jogo mais difícil dessa série. Falei, caramba, né? Aí, eu não sei, o Vadão na sua casa lá, mas falou, olha, vai dar. A gente começou a falar assim, bom... quase 2 milagres aí, não, né? É possível, mas né? Porque aconteceu. Aconteceu. Aí faltava o Vasco. Se o Guarani ganhasse do Vasco, ele precisava ganhar, ele escapava. Era a última partida. E o Beto, ele tinha muita amizade com o Eurico também. Isso aí eu lembro bem. E, claro, né, antes do jogo, o Beto ligou para o Eurico, explicou e sabia. Falei, Eurico, eu não posso cair. Futebol, a gente não tem marmelada, sabe? De entregar isso não existe, você sabe. Né? Não existe isso, né, Carol? Não, eu pelo menos nunca presenciei, nunca ouvi assim... Na sua casa, na com minha seu casa, pai. não. Né? Não é do futebol isso. Acontecem coisas assim, às vezes, mas não tem aquela... A prática da marmelada não tem. Mas claro que o Vasco veio a Campinas, ele veio um pouco mais macio, né? Alguns jogadores não vieram. O Juninho Pernambucano veio. Putz, jogava o Juninho Pernambucano, batia uma falta. Jogava um bolão. Um bolão. Aí veio, eu me lembro que eu comentei esse jogo difícil, tudo, pá. Fim de jogo. 3-2 pro Guarani. Nossa Senhora, que euforia, né? Eles carregaram o seu pai lá. Foi uma festa. E você sabe que antes dessas últimas 3 partidas, o Beto chamou meu pai na sala dele e falou assim, Vadão, pode ficar tranquilo que nós não vamos cair. O Bolão falou que a gente não cai. E meu pai assim... Tá. Quem, Beto? Não, Bolão, eu falei com ele. E meu pai sabendo quem era Bolão, que estava morto. Já tinha morrido. E ele assim... Mas, gente... Seu pai foi... E assim, até o fim da vida do meu pai, ele contava essa história, assim, gargalhando. Chegava a sair lágrima do olho dele de tanto que ele ria. Porque foi, assim, uma história muito curiosa. E no fim, que deu tudo certo, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. Foi, assim, uma história muito engraçada. Porque a gente não conseguia
acreditar naquilo que a gente estava vendo. Né? Não. E todo o contexto foi uma coisa assim muito folclórica do futebol, uma coisa muito do futebol antigo mesmo, né? Hoje, que é cheio de... Hoje você não vê mais isso, essas histórias maravilhosas, né? E assim foi, o Guarani se salvou, seu pai saiu como herói. Nossa, eu não sei, né? Mas eu acho que seu pai conquistou tantas coisas no futebol. Eu tenho certeza que essa daí, acho que ele guarda, né? Fala assim, olha, né? Ele guarda. Tá? E vocês, na memória, né? Do grande Oswaldo Alvarenga. Então, a gente que é da lógica, a gente sabia que foi um trabalho, tudo bem, de 4 partidas, mas um trabalhinho ajeitado, como falar em Monte Alto, né? Monte Azul. Monte Azul. Monte Azul. Um trabalhinho bem feito. E o Guarani se salvou. Mas, gente, até hoje, na cabeça do Vadão, na cabeça do Beto Zini, quem salvou foi porque ele conversou, ele pediu pro Bolão lá no túmulo por celular. E o Bolão atendeu. Eu acho que o Beto todo dia deve rezar pro Bolão ainda. Com certeza. Né? Virou o santo de cabeceira do Beto. Se o Beto não assistiu esse podcast aqui, eu vou mandar para ele assistir. Né? Se ele tiver mais alguma coisa a acrescentar, ele vai me ligar e a gente depois completa. Mas, Beto... legal, né? Que figura extraordinária. Eu sou suspeita porque a crença é a crença. Porque né? ele assim, primeiro que sempre tratou meu pai com muito respeito, né? Tanto na parte da direção do time, respeitar as opções. E como também para contratar, para demitir, sempre foi uma relação muito amigável. E toda vez que a gente encontrava o Beto, às vezes num restaurante, num shopping, era uma festa, porque ele era uma figura né, uma figura extraordinária. Faz muitos anos que eu não o encontro, mas fica o meu carinho também aqui, que ele é uma figura importante na história do meu pai. Você gostou da história? Eu amei, né? Obrigada por me fazer reviver essa história, que é uma das mais engraçadas que a gente ama. Exatamente. Parece um absurdo, mas, gente... Mas aconteceu. Tá certo, João. Obrigada. E se você quiser rever essa história ou acompanhar as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!